República Democrática da Coreia. Tipo, você já reparou que toda ditadura gosta de colocar democracia no nome? Né? Gosta de colocar coisas que envolvem bem-estar, que envolve tudo. Então é complicado, cara. Igual, por exemplo, o tal do nacional-socialismo aí, que o monarca lá falou, fez aquelas defesas lá. Fala tipo, essa palavra, não. Aí, igual, por exemplo, lá ocorria isso, cara. Essa questão lá, colocavam Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, pega uma coisa que é boa, que é o trabalho, fala algo que é nacional, né? Ou seja, que dá valor ao país que você vive, e o socialismo, que para mim é uma das palavras mais diabólicas que existem, mas eles acham que é coisa boa, então beleza, vamos considerar o raciocínio deles. Aí colocam coisas tecnicamente legais para na prática fazerem totalmente o oposto. E o mesmo acontece, essa questão da Coreia do Norte. Fala que é a República Democrática da Coreia do Norte, mas a gente sabe que lá a escravidão ocorre, a gente sabe que lá, se você não concorda com o governo, é paredão. Então é complicado, cara. É bizarro você ser obrigado a chegar na praça e ajoelhar em frente à estátua de um homem. Isso é bizarro, cara. Pois é, até eu que, tipo, eu não tenho religião, né? Embora eu acredite em Deus, mas eu não coloco como estilo de vida alguma religião para minha vida. Até eu que creio em Deus, embora não tenha propriamente dito uma religião, eu não me curvaria para um Deus, né? Sendo que ele não é algo material. Ele não está materializado, ele está no campo espiritual. Então, até mesmo os mais religiosos, até quem tem religião, não faz sentido se curvar perante uma estátua, porque Deus, ele não está materializado em algo. Ele é apenas um sentimento que existe num outro plano. Mas é aí que tá, cara. Lá não existe religião. A única religião para eles é a ideologia estatal. É o culto ao líder. Lá é proibido você ter Bíblia em casa. É perigoso você ir preso, como se você achar Bíblia na sua casa. Não só a Bíblia, no sentido cristão, mas qualquer outro livro religioso. E tem também o chamado crédito social. Né? Você tem, não só lá na Coreia do Norte, mas também na China, você tem o crédito. Se você faz algo que agrada o governo, você ganha um pouco de crédito social. Se você faz algo que desagrada, se você der sorte de não ser fuzilado ou preso, você perde o crédito social. Enfim, é para você ver como que as ditaduras funcionam e ainda colocam socialismo como algo bom. Socialismo é isso. Socialismo é a derrota da humanidade. E tem gente ainda que defende. E muitas pessoas assim poderiam acreditar no meu discurso que o fato de eu ter críticas ao socialismo não significa que propriamente eu acredite que o capitalismo é o paraíso na Terra. Não. O capitalismo também é nojento, é feio. Mas se você coloca duas aberrações, uma de frente para a outra, e você é obrigado a escolher entre uma delas, você vai escolher a que menos irá te prejudicar. Então é isso que as pessoas têm dificuldade cognitiva de entender e admitir para a própria vida. E eu queria ver de você, o que você acha do comunismo? Porque tem tanta gente que defende o comunismo com unhas e dentes. Vamos tentar entender aqui. Fala, dá sua opinião, fazendo um favor. Porque basicamente, cara, ele vende uma promessa de paraíso além terra. Essa que é a verdade do comunismo. Eles buscam o ideal de um ser humano evoluído, um ser humano que supostamente seria altruísta, que compartilharia tudo que tem com seus semelhantes e que não seria um ser ambicioso, seria um ser que teria um entendimento comum das coisas. Só que, na verdade, a gente sabe que o ser humano ele é diferente um do outro. Embora sejamos uma fagulha do todo, eu espiritualmente dessa forma acredito, mas você não acha mas o comunismo ele prega essa questão de, pelo menos da teoria, estou falando de teoria, tá? No livro lá do Karl Marx, prega que as pessoas devem se unir para destruir uma suposta burguesia e que essas pessoas, uma vez unidas, uma vez bondosas, digamos assim, o mundo vai viver em plena pacificidade. Mas a gente sabe que o ser humano ele não é pacífico. Ele precisa lutar para sobreviver. E assim, e de tempos em tempos a história nos prova isso. E aí na prática o comunismo é pior ainda, porque Marx é bem claro no manifesto comunista dele, que é necessário você destruir a elite burguesa. Ele não utiliza outra palavra além dessa, é destruir. Ele acredita que o Estado ele é comprado pela burguesia e que, por isso, os trabalhadores eles devem assumir o poder e mudar tudo, socializar tudo, confiscar propriedade privada, eliminar todo esse conceito e fazer com que as coisas sejam divididas. Né? Só que não existe, isso é loucura. Para você fazer isso, você tem que matar a gente. Não tem como você fazer isso de maneira pacífica, assim como foi feito e como é feito ainda nos países que utilizam essa ideologia demoníaca, isso é feito de maneira constante.
Mas aí que tá, de boas intenções o inferno está cheio, Isso. né? E Maquiavel ele diz, né, que os fins justificam os meios, não expressamente com essas palavras, mas no contexto da obra dele dá para você entender isso. E o que a gente pode colocar nessa questão? Teve essa ideia, né, uma vez que houve uma insatisfação, realmente você foi bem lúcido quando você disse que na época da Revolução Industrial havia muita insalubridade no que se refere aí às pessoas passarem por dificuldades, aquela coisa toda. Ok, na época fazia sentido ter algum tipo de movimento em prol de uma libertação, em prol de uma autonomia para esses trabalhadores que de fato sofriam e morriam lá nesse chão de fábrica. Só que... E outra coisa que era irônica, Karl Marx era burguês, nasceu da família rica, cara, nunca trabalhou na vida. E aí, e só complementando aqui, aí essa questão, cara, se fazia necessário ter algum tipo de movimento naquela época. Só que o erro do comunismo foi não fazer uma autocrítica. Por quê? Fez sentido no momento que houve os primeiros movimentações? Sim, só que eles deviam entender que uma vez que a luta por dignidade, ela tem que prevalecer de maneira constante. Só que no frigir dos ovos, o que é o comunismo de fato? É você trocar uma elite burguesa por uma elite estatal. Porque para você ter um comunismo de fato, que é a abolição do Estado, no final das contas, ele prega que primeiro tem que haver uma ditadura do proletariado. Ou seja, os supostos trabalhadores, que na minha opinião, quem quer tomar um poder à força não é trabalhador coisa nenhuma, é bandido, é marginal, tem que ser preso. Então, a partir do momento que você quer roubar pessoas para você fazer algo, você já está errado por definição. Então, o comunismo ele peca por conta disso. Como que você vai promover um bem-estar social, promover justiça social, roubando pessoas e colocando elas num paredão, se elas discordarem daquele governo, e assassinar elas? Que loucura que é essa? Isso é uma forma de problema mental, dissonância cognitiva? Eu queria que alguém que defendesse o comunismo me explicasse. Porque todas as pessoas que tentam explicar vêm com um discurso barato, superficial e acabam demonstrando ser autoritárias e, quem sabe, até defensoras de genocídio. É um absurdo, cara. Então, essas pessoas que defendem, no mínimo, têm problema de sanidade mental. E isso a gente já falou várias vezes aqui, que é um absurdo ter no Brasil um partido que defende ditadura, defende escravidão, defende assassinato, defende roubo, igual o Partido Comunista. Que absurdo é esse, cara? É ilegítimo, imoral. Por isso que eu falo, não vivemos na porra de uma democracia. Isso aqui é um estado de exceção. E tem gente ainda que fica com o discurso barato falando que isso aqui é democracia. Cadê? Dependendo do que você falar aqui, a live cai. E que democracia é essa que você não pode demonstrar indignação? Não pode. Pois é, eu queria falar, eu queria ser mais sincero do que eu estou sendo agora, mas eu sou proibido, né, pelo Estado democrático de direito, de falar o que eu penso e de fazer as críticas dos governantes que me governam. Eu não posso falar o que eu penso, sob risco de prisão. Então, que democracia que é essa que você não tem o direito de abrir a boca e emitir som? Então, por isso que eu falo, tudo que tem democracia no nome é ditadura. A exemplo da Coreia do Norte.